Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de estudos do livro de Daniel, esse livro fantástico, esclarecedor, um livro que tem aberto a mente de muitas pessoas ao longo de muito tempo, porque não é um livro apenas de histórias, mas é um livro de conceitos, princípios muito claros da parte de Deus, porque afinal de contas faz parte da Bíblia, que é a revelação da parte de Deus para a nossa vida. Vem comigo, hoje nós vamos pela jornada através do capítulo de número 3 de Daniel. Já falamos sobre como o livro foi estruturado, na introdução, na primeira aula. Na segunda aula vimos muito sobre o primeiro capítulo. Na última aula vimos aspectos importantíssimos de uma profecia de grande importância, mostrando a sucessão dos impérios ao longo da história no capítulo 2. É claro que esse assunto do capítulo 2, desses impérios, vai ser retomado mais à frente nos estudos dos capítulos 7, 8 em diante, e você vai entender um pouco mais desse detalhamento, pois nós já explicamos lá desde o início que a primeira parte da profecia, ou a primeira apresentação da profecia sobre os impérios, aparece de uma forma mais simples no capítulo 2, ou menos detalhada, para ser mais preciso, e depois nos outros capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 vão surgir mais detalhamentos. Então não fique preocupado se você de repente não compreendeu toda a extensão do capítulo 2, como nós apresentamos na última aula, mas você já viu que tem uma sequência de impérios. Agora vai ter um momento um pouco diferente no capítulo 3. É uma história que vai enfatizar, mas por trás dessa história existem aspectos que mostram o caráter de Babilônia e também mostram por que Babilônia se torna um sinônimo na Bíblia de uma religiosidade falsificada. Isso vai aparecer com mais profundidade lá no livro de Apocalipse, e aí eu aproveito já para fazer uma divulgação aqui do curso que eu tenho avançado sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Você pode acessar em apocalipse.com, nesse site apocalipse.com, vai lá em curso avançado do Apocalipse, você vai encontrar todas as aulas sobre todos os capítulos e vai explicar, lá vão ter muitas explicações sobre Babilônia, mas o princípio dessas explicações começa aqui no estudo de hoje. Vamos lá, Daniel capítulo 3. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor ordena a construção de uma estátua que ele tinha visto nos sonhos, lá, sonho do capítulo 2. A palavra ali é Tselen, para designar a primeira estátua do capítulo 2. Então ele está realmente levando em conta a estátua do capítulo 2. Só que tem um detalhe, né? Essa estátua toda de ouro, porque Nabucodonosor pegou a informação da cabeça de ouro do sonho e resolveu fazer a estátua toda de ouro. O Jacques Tucan diz que por meio de um artifício literário entre os capítulos 2 e 3, o texto indica que Nabucodonosor não só deseja que seu reino cubra todo o período da estátua, mas ele deseja também que seja eterno o seu reino, como o reino estabelecido por Deus representado pela pedra. Ou seja, ele viu no sonho que uma pedra não cortada por mãos iria destruir a estátua, mas ele não está completamente convencido disso e desafia a Deus, de certa maneira, fazendo uma estátua toda de ouro. Essa estátua tinha pelo menos 27 metros. E para a gente ter uma ideia, né, ela era apenas menor do que a estátua do Cristo Redentor, que tem 30 metros sem o pedestal. Mas ela era do tamanho de um prédio de 7 andares, por exemplo, e maior do que a Esfinge de Gizé ou a pirâmide do Louvre, né? Vamos ao texto, então, Daniel capítulo 3, versos 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 60 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui, versos 1 a 7. A planície de Dura é um local amplo para reunir pessoas para adoração, e é óbvio que foi algo feito para dar ampla visibilidade ao fato. A estátua, os historiadores vão concordar, muitos historiadores vão concordar com isso, a estátua não foi apenas inaugurada, mas todos os súditos foram convocados para uma dedicação dessa estátua. A intenção do rei é a de substituir a adoração ao Deus de Israel, que foi referido na interpretação dada por Daniel ao sonho da estátua, lá do capítulo 2. Então, a ideia era substituir também a adoração a Deus de Israel pelo culto a ele mesmo, porque, de certa maneira, aquela estátua representava a ele, Nabucodonosor. Isso é muito importante entender, e é também importante entender que ele desejava passar, Nabucodonosor desejava passar uma mensagem de unificação do seu reino, e o faz com elementos da religiosidade. Aí nós temos uma demonstração muito clara de uma união entre poder político e religioso, porque é um ato político e é um ato religioso, e isso sempre traz riscos à liberdade, isso sempre traz riscos ao respeito, ao contraditório na forma de pensar e de crer. Nabucodonosor está impondo a todos ali uma adoração a uma estátua, independentemente das crenças de todos ali. E existe um tablete cuneiforme, que eu já falei, que são registros históricos sobre vitórias de reinos e grandes feitos do passado, datado do 9º ano do seu reinado, que fala de uma insurreição que poderia ameaçar a unidade do seu reino. Então, talvez, aproveitando esse momento, Nabucodonosor levanta essa estátua na planície de Dura e chama todos os súditos de todos os locais conquistados pelo Império Neobabilônico. Esse episódio retratado em Daniel 13, ele tem um paralelo muito interessante com o Apocalipse capítulo 13, onde é dito lá, no Apocalipse de 13, escrito por João, que uma ação produzida por meio da força estatal e sob o conceito religioso procura levar a adoração a poderes terrestres em lugar de Deus. O mesmo conceito aparece ali. E se a gente quiser ir mais longe, a gente vai ver que também já existe uma referência a uma adoração a Deus lá em Gênesis capítulo 11, quando o grupo principal de moradores da época da Terra levanta a Torre de Babel. A Torre de Babel deveria chegar até os céus, não com o objetivo de se aproximar de Deus, mas de desafiar a Deus. É o mesmo conceito que aparece agora em Daniel capítulo 3 e que aparece em Apocalipse 13. Então os assuntos estão interligados. É uma tentativa de colocar uma religião que substitui, um poder político e religioso que substitui ao verdadeiro Deus e aos seus princípios. Outro elemento importante que aparece aí em Daniel capítulo 13 é o uso de instrumentos musicais. E a Joyce Baldwin, comentando esse trecho, diz que aqui estão todos os grandes do império, caindo estirados sobre os seus rostos diante de um obelisco sem vida, ao som de uma miscelânea musical regida pela batuta do rei Nabucodonosor. A música é usada de uma maneira impressionante para elevar as pessoas a sentimentos e muitas vezes a boa música cristã, para elevar as pessoas a uma proximidade maior com Deus. Mas aqui nós vemos que a música também é usada nesse contexto de adoração.
Então veja como todo o ambiente foi cuidadosamente preparado. O que você tem que entender até agora é que isso não foi algo assim, sem uma intenção muito clara. Não, houve uma grande intenção de consolidar poder e de levar as pessoas a uma reflexão sobre a necessidade de adorar aquilo que estava sendo colocado ali em lugar da adoração ao Deus que poderia implantar o seu reino eterno. Nabucodonosor faz uma contradição imediata ao que ele viu no sonho e que foi interpretado por Daniel. Vamos continuar a leitura, versos 8 em diante. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de folhas e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que o senhor, ó rei, pôs como administradores da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o senhor levantou. Bom, chegaram os invejosos, aqueles que não gostaram de perder seus postos de comando para os exilados judeus. A punição para quem não se curvasse diante da estátua era a morte na fornalha. Escavações arqueológicas mostram que havia várias fornalhas nessa região, estabelecidas para queimar tijolos. Os caldeus demonstram ciúmes em função da posição de hierarquia política de Babilônia. Por isso eles apontam os 3 jovens. Talvez entendessem isso como uma ameaça à posição deles, e é provavelmente o que aconteceu. Quanto a Daniel, você pode ter percebido aí pelo texto que Daniel deu uma sumida, né? Cadê Daniel? Desapareceu, né? O Jacques Tucan, ele faz uma explicação interessante. Ele diz que sua função de governador, ou sátrapa, que é a palavra que aparece no texto aí, coloca Daniel acima dos caldeus e ao mesmo tempo fora do alcance deles. Sua alta posição o isentava de prestar o juramento de lealdade. Além disso, é possível que ele estivesse em outro lugar devido às suas responsabilidades. Ou seja, as 2 hipóteses mais aceitas são a de que ou Daniel não estava lá, ou de que Daniel estava, mas ele não estava numa posição em que ele era obrigado a se curvar. São possibilidades. Agora, o certo é, alguns chegam até a fazer uma sugestão, eu já ouvi um ou outro sugerindo que, será que Daniel não falhou? Eu não acredito nem um pouco nisso. Eu não acredito que Daniel iria se curvar diante dessa estátua, por todo o conjunto de condutas que ele demonstra, ou que são apresentadas no livro que nós estamos estudando. Versos 13 em diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Imagina, tinha muita gente lá. Eles foram levados à presença do rei, ou seja, eles estavam muito distantes do rei. Mas os bajuladores do rei, aqueles que tinham interesses escusos e que queriam de volta às suas posições, identificaram os jovens lá, entre todos os outros que se curvaram, e viram que eles não estavam curvados. E aí continua o texto, verso 15 em diante. Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus
e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Uau! Que virada! Que momento altamente tenso e complexo. Nabucodonosor já conhecia os jovens. Claro, eles eram administradores do seu reino. Deu a eles uma chance de se retratarem. Veja que ele fala de novo, olha, na hora que vocês ouvirem a música, prostrem-se. Por isso que o monarca ainda deu essa segunda chance para eles. Só que os amigos de Daniel, eles não se justificam. Eles não dizem, ah, não, desculpe, esquecemos, foi mal, estávamos distraídos, não estávamos prestando atenção. Não, eles não dizem nada disso. Eles dizem que eles não estão preocupados com as consequências de não obedecer aquele mandato do rei. Eles demonstram grande confiança em Deus e eles dizem, olha, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Não está nas suas mãos, eles estão dizendo em outras palavras para o rei, não está nas suas mãos o controle da nossa vida. Essa é a confiança que esses jovens têm. Esse é o tipo de caráter que esses jovens têm. Esse é o tipo de caráter que, na verdade, deveria existir na vida daqueles que se pautam pela palavra de Deus, pela Bíblia. É muito significativo o que acontece nesse episódio. Eles demonstram confiança inabalável e a crença em um único Deus. Eles rechaçam a idolatria e eles rechaçam totalmente o sistema político e religioso que foi estabelecido ali. Eles não vão aceitar isso, eles vão pagar o preço disso, eles vão arcar com as consequências. A fúria do rei aumentou e ele parte para a violência. E a fornalha é acesa 7 vezes mais. Alguns dizem que essa expressão de 7 vezes mais é figurativa e não literal. Seria para alguns estudiosos apenas uma expressão, mas o fato é que a fornalha está tão quente que mata, inclusive, aqueles que arremessaram os jovens para lá. Foram jogados com suas roupas, e um texto de uma inscrição de Dario I, o termo traduzido como chapéu poderia ser um elmo, mas os textos babilônicos falam mesmo em chapéu. E eles são jogados do jeito que eles estão, ou seja, não tem nenhum tipo de trapaço. O que vai acontecer com eles teria que ser a destruição completa. Um parênteses aqui só para uma curiosidade, a versão grega da Bíblia hebraica, que é chamada de Septuaginta, ela apresenta um acréscimo a partir do verso 23 de Daniel 3, que é de vários versículos conhecidos nas Bíblias católicas e ortodoxas como o Salmo de Azarias e Cântico dos 3 Jovens. Não entraram nas Bíblias que nós normalmente temos, talvez na Bíblia que você esteja usando não tenha esse acréscimo, por serem considerados textos apócrifos, ou seja, cuja autoria não é reconhecida, atestada. Mas quando você lê esse Cântico de Azarias, basicamente apresenta o que seriam detalhes da experiência dos amigos de Daniel na fornalha. Fala, por exemplo, que o anjo do Senhor tirou para fora da fornalha labaredas de fogo. Mas o livro não tem sua autoria reconhecida. É apenas um parênteses, né? E a Septuaginta, que eu acabei de falar rapidamente, é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III e I, em Alexandria, por judeus de Alexandria. É a mais antiga tradução da Bíblia para o grego, que era uma língua muito usada no Mediterrâneo Oriental, né, pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução também ficou conhecida como versão dos 70, por isso Septuaginta, pois 72 rabinos, segundo a tradição, trabalharam nela e, segundo a tradição, completaram a tradução em 72 dias. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Então, fecha parênteses dessa explicação sobre a Septuaginta e sobre esse Cântico de Azarias. Uma curiosidade para você, né? Em seguida, agora vamos continuar o verso 24, eu já estou começando a ler. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo
4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha só, que fantástico. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, venham para fora. Venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudanças e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O rei vê na fornalha um quarto ser. Alguém como o Deus Altíssimo de Israel, ainda que o termo primeiro seja filho de deuses. Na versão da Septuaginta, que eu já citei, que é a Bíblia hebraica, traduzida para o grego, o termo usado é anjo de Deus, sempre identificado como Deus, inclusive mencionado no verso 28. O Jacques Tucan diz que nos idiomas semíticos o termo filho de descreve de forma idiomática a natureza do que é qualificado. Então, por exemplo, filho do homem é aquele que significa ser de natureza humana. Então, filho de Deus seria Deus. No verso 28, a menção a mensageiro ou anjo pode dar a ideia de que seja um anjo comum. Só que uma análise mais detalhada do termo em outras partes da Bíblia pode indicar a presença de Jesus Cristo. O Zdravko Stefanovic, um grande comentarista de Daniel também, ele fala que o anjo do Senhor aparece como alguém que deu vitórias a Israel. No Êxodo 33, foi prontamente obedecido por Josué, no capítulo 5 do mesmo livro, ajudou o profeta Elias em 1 Reis 19:7, entre outras passagens. Então, é algo o anjo do Senhor é muito mais associado a Jesus do que a um anjo comum. Os eruditos preferem traduzir a expressão do verso 28 como mensageiro e não anjo. A identificação do anjo do Senhor com Deus aparece de forma explícita em vários textos, também como Gênesis 16, Êxodo 3 e Osés capítulo 12, verso 4, na menção à luta de Jacó. Em Apocalipse 12, verso 7, o arcanjo Miguel é identificado como Jesus Cristo por conta do contexto ali, bem como em Daniel 12, que nós vamos estudar ainda. Mas o destaque do livramento miraculoso se dá pelo nível de detalhamento na narrativa. Uma vez que é dito que eles sequer ficaram chamuscados pelo fogo. Imagine você atirado numa fornalha quente e não fica nem chamuscado. O Tucan tem um insight importante que ele faz. Ele diz que a quarta pessoa que estava na fornalha foi necessária para o milagre ocorrer. Enquanto não veio a quarta pessoa, não ocorreu o milagre. Já parou para pensar nisso? A salvação vem de fora, não de dentro. Essa é a primeira lição que podemos derivar da presença divina manifestada na quarta pessoa. Não foi um livramento porque eles tinham algum poder. Não foi um livramento porque a fornalha falhou. Alguém poderia dizer, a fornalha falhou, estragou. Nada disso. Jesus Cristo estava com esses jovens na fornalha. Ele os livrou da morte. Foi a ação sobrenatural divina que fez toda a história mudar. Isso é muito significativo. É a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença na nossa vida. Não é o que a gente faz, é o que Deus faz por nós, por meio de nós. E essa é uma ação externa e sobrenatural. Não se engane, existem muitas propostas de espiritualidade e religiosidade que dizem que a salvação humana, a redenção humana, a felicidade humana vem daquilo que o ser humano faz a partir dele mesmo e por ele. Mas a Bíblia fala que, principalmente em episódios como esse, que a salvação é um ato sobrenatural e externo. Sobrenatural e externo.
Por fim, o relato termina com Nabucodonosor ferindo a liberdade religiosa, porque ele vai fazer aquilo justamente que ele não deveria. Ameaça de morte todos os que não adoram o Deus dos hebreus. É um outro extremo que também não era o correto, né? Ao mesmo tempo, frente ao reconhecimento do poder divino, o monarca babilônio, ou babilônico, promove os 3 jovens. Uma lição muito importante final para nós pensarmos. Os jovens estavam ali não para serem exaltados. Eles não fizeram aquilo ali porque eles sabiam que eles poderiam ser livrados da morte e seriam promovidos. Nada disso, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles confiavam tanto no cuidado de Deus, eram tão confiantes no poder de Deus, que mesmo se eles morressem, eles estariam tranquilos. Felizmente eles não morreram, foram até promovidos. E foi dado um poderosíssimo testemunho de como Deus é confiável. Essa é a grande lição que fica do capítulo 3. Nós não devemos nos dobrar às propostas humanas quando elas vão de maneira contrária ao que Deus estabeleceu. É claro que quando você pode compatibilizar é muito bom. E Deus permite que muitas coisas aconteçam ao nosso redor que nos ajudam. Mas quando se trata de uma proposta, de uma ideia que vai ferir o que Deus estabeleceu, cuidado com isso. Cuidado com isso. Prefira servir a Deus, adorar a Deus, ainda que as consequências possam ser você ser jogado numa fornalha. Claro que talvez isso não vai acontecer literalmente com você, nem comigo, mas simbolicamente pode acontecer. E como eu reagirei diante disso? Que Deus nos abençoe, nos faça fiéis a toda a prova. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse potente testemunho dos jovens hebreus registrado no capítulo 3 de Daniel. Nos ajude a nos encorajar com esse relato, com esse testemunho, e que acima de tudo nós possamos confiar no Senhor o tempo inteiro, em todas as circunstâncias, de que o Senhor está conosco e o Senhor honra a fidelidade. E não importa o que o Senhor vai fazer, se vai nos livrar de uma consequência ruim ou não, talvez no caso deles, permitiu que eles vivessem, mas poderia não ter permitido. Nos ajude a confiar, nos ajude a nos firmar no Senhor. Em nome de Jesus, amém.